O Grafatório ele é um coletivo que existe há 5 anos já, né? E ele é dedicado às artes gráficas, né? De uma maneira ampla, né? Então, a tipografia, a gravura, a ilustração, a fotografia, né? Em várias áreas das artes gráficas e a gente atua é, nas áreas de produção, tanto de eventos como de produtos mesmo, né? A gente tem um selo editorial que a gente lança publicações e a gente tem esse espaço que é uma vila cultural, né? A Vila Cultural Grafatório, que ela tem um ateliê que é de uso público, que as pessoas podem usar as máquinas, né? Tem prensa de gravura, impressora tipográfica. Ele é um ateliê de uso livre, né? E aqui também é um espaço de atividades formativas, então a gente tem oficinas, alguns cursos continuados, práticas de ateliê, e a gente tem também um pequeno espaço expositivo, que aí a gente realiza pequenas mostras também, né? E outros eventos assim relacionados a isso, né? Então o Grafatório atua dentro do universo das artes gráficas de uma forma bem ampla, assim, né? Desde a formação, passando pela produção, a divulgação, né, a difusão das artes gráficas de uma forma geral, e também com a experimentação, né, de experimentar processos, assim, essa é uma característica que a gente tem bastante forte, né, de experimentar linguagem, de misturar as linguagens, né, de trabalhar com linguagens diversas dentro das artes gráficas, né. A gente começou com o selo, né, Grafatório Edições mesmo, relativamente pouco tempo, né? O nosso primeiro livro foi lançado no fim de 2017, que foi A Hora da Lâmina, né? O livro do Paulo Leminski, que reuniu os últimos textos publicados por ele em vida na Folha de Londrina, né? Então esse foi o nosso primeiro lançamento. A gente fez esse livro, né, artesanal, impresso todo em tipografia, né, composto manualmente com os tipos um a um, né, letra por letra, e aí encadernado manualmente, com ilustrações em clichê tipográfico. Esse foi o nosso primeiro lançamento. E aí a gente fez também alguns zines, coisas menores, cartazes, né, que entraram no catálogo. A gente lançou também no começo do ano passado um pequeno livrinho do Paulo Mentem com alguns poemas concretos dele, né? O Paulo Mentem foi muito conhecido por ser um gravurista, né? Mas ele também nos anos 50 experimentou um pouco na poesia concreta quando ele morava em São Paulo, tendo contato mesmo com os concretistas lá no começo do movimento, né? Então a gente encontrou esse material e também lançamos esse livrinho chamado Visio Poemas, que também está esgotado, esses dois estão esgotados. E a gente lançou também, meados do ano passado, de 2018, o livro do Rogério Sganzerla, chamado Novos Contos, que é um livro que é um facsímile de um livro que o Rogério escreveu e autopublicou aos 7 anos de idade, na cidade que ele morava no interior de Santa Catarina, né? Então, por enquanto, são esses os livros. A gente tem aí 2 livros no prelo que devem sair esse semestre ainda, assim. 2015, por aí, 2014, aconteceu uma coisa curiosa aqui no Brasil, que foi um boom, né, de feiras de publicações independentes e de arte impressa. Isso foi uma coisa que rolou mesmo, assim, principalmente a partir de uma feira que chama Feira Plana, que acontece em São Paulo. Acho que ela, inclusive, ano passado foi o último dela, o último ano da feira. Mas, enfim, essa feira foi muito grande, atraiu muito público, uma coisa completamente inesperada, assim. E aí começaram a pipocar várias feiras em São Paulo, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte e depois também nas cidades do interior do país. E a Dobra, eu acho que ela tem tudo a ver com esse movimento que teve um ápice, né? Aí durante esses anos até 2017, de 2014, teve um crescimento enorme, muito público, muita gente interessada nisso, né? Uma coisa bem curiosa, assim. Tem até um colega que é antropólogo que está estudando isso no doutorado para entender o que aconteceu, né? Esse interesse pelos impressos e tudo mais, repentino, né? E a Dobra veio um pouco nisso. A gente visitou essas feiras, participamos como expositores e tal, e falamos, putz, em Londrina tem bastante gente, né? Relativamente bastante gente que produz arte impressa, né? Artes gráficas. Vamos tentar experimentar. E o primeiro ano, eu acho que foi também não vou saber o ano certo, mas depois posso te passar, né?
no primeiro ano a gente fez a feira aqui no espaço, né, do Grafatório, que é um espaço pequeno, então a gente chamou alguns produtores locais mesmo, né, gente que publicava quadrinhos, gente encadernador, gravurista, pequenas editoras da cidade. Fizemos aqui uma feira para sentir a temperatura, assim. E foi legal, né? Foi bacana. No outro ano a gente abriu uma chamada. Quem tá afim de fazer? E aí a gente teve muito mais inscritos do que a gente imaginou, assim, gente de Londrina e gente de fora também que se inscreveu e que veio para cá. A gente fez essa primeira edição e aí gostamos muito, assim, fizemos a outra e mais uma. E ela sempre crescendo um pouco, assim, cada ano 5 expositores a mais, né, crescendo passos curtos, mas crescendo e com geralmente uma resposta de público muito boa, assim, no sentido de que as pessoas vão lá e compram mesmo, né? E é muito legal porque você tem essa coisa, né? Você encontra lá o artista, né? Você encontra ele, você vai até a mesinha que ele está expondo as gravuras. Então você pode conversar com ele, o objeto que você adquire, né? Ele não é um objeto assim corriqueiro por conta desse encontro que existe, né, entre o artista e o consumidor, né?